Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa abordagem sobre especificamente o controle de constitucionalidade. Conforme eu já falei para vocês, um tema importantíssimo para a nossa prova e que requer uma atenção especial diante dos diversos detalhes que nós temos. Turma, o que acontece? Nós já estudamos até agora o nosso curso questões envolvendo controle difuso de constitucionalidade e, mais recentemente, controle concentrado de constitucionalidade. E aí, até para fins, para facilitar a compreensão de vocês, eu listei uma série de situações, uma série de questões, várias questões que são comuns a todas as espécies do controle concentrado de constitucionalidade. Exemplo, a questão da legitimidade, a questão dos efeitos da decisão dentro do controle de constitucionalidade e outros pontos. Perfeito? Agora, com essa facilidade, na verdade, como vocês já sabem, quais são as questões gerais que são aplicáveis a todas as espécies do controle concentrado, a nossa atenção, olha só, ela estará voltada especificamente para um detalhamento de cada espécie, de cada mecanismo do controle concentrado. E aí o nosso ponto de partida é justamente a ADI, que, como vocês devem imaginar, é o tipo, a espécie do controle concentrado, é o mecanismo, é a ação mais cobrada. Professor, vamos lá, minha gente. No âmbito de uma ADI, nós temos o que? A ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? Então, aqui, no caso da ADI, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade. Perfeito? Professor, por que ela é a mais utilizada? Por um motivo muito simples. Nós já sabemos, né, que naquela ideia de que da manutenção, da garantia, da supremacia da Constituição, até da força vinculante da Constituição, as normas infraconstitucionais devem obediência à CF. De modo que, se eventualmente alguma norma ela contrariar a Constituição Federal, pode ser que, atendidas algumas condições que nós iremos estudar, pode ser que essa norma ela seja objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Porém, turma, tem alguns detalhes que serão determinantes na sua decisão no momento da prova. Antes de falar para vocês esses detalhes, eu vou pedir, por favor, que vocês saibam e anotem e façam a leitura que a ação direta de inconstitucionalidade ela está prevista especificamente na linha A do primeiro inciso do artigo 102 da nossa Constituição Federal, tá certo? Então, a previsão constitucional envolvendo ação direta de inconstitucionalidade, nós temos essa previsão na linha A do primeiro inciso do artigo 102 da nossa Constituição Federal. Porém, além da Constituição Federal, nós temos uma legislação infraconstitucional que regulamenta, por exemplo, a tramitação da ADI. Essa norma, turma, infraconstitucional é a Lei 9868 de 1999, tá certo? Então, vocês já têm à disposição o dispositivo constitucional e a respectiva lei que regulamenta a ADI. Perfeito? Massa? Pronto. Agora vem o coração da sua prova, o coração da sua questão. Vou até colocar, turma, daqui um destaque, porque eis aqui a abordagem específica da prova de vocês. A primeira coisa, nessa parte, diremos assim, mais importante, é uma definição dos parâmetros da ADI. Galera, toda vez que a sua prova ela falar em parâmetro, ela vai querer saber o seguinte, o que é que eu utilizo, o que é que eu levo em conta, olha só, minha gente, como referência, é o que eu levo em conta, é o que eu levo como referência para a utilização da ADI e, consequentemente, para verificar, não é, se determinada lei, por exemplo, ela contrariou ou não a Constituição Federal. Professor, especificamente, no caso dos parâmetros, quais são os parâmetros? Olha só, turma, nós temos aí como parâmetros justamente as normas constitucionais. Até porque, turma, nós temos lá justamente o que? O chamado bloco de constitucionalidade. Então, aqui nós temos, olha só,
nas normas constitucionais, logicamente, a própria Constituição, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos, que foram incorporados seguindo o rito do parágrafo 3º do artigo 5º da CF. Perfeito? Então aqui nós temos o que? As normas constitucionais que servem como parâmetro, nesse caso específico, para a ação direta de inconstitucionalidade. Qual é o cuidado que eu peço que vocês tenham? Que muita gente acredita e pensa que, quando nós falamos em normas constitucionais, nós temos aí uma referência apenas à Constituição Federal. Não. Além da Constituição Federal, as emendas constitucionais e também os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados da mesma forma que uma emenda constitucional, ou seja, seguindo a dinâmica do parágrafo 3º do artigo 5º. Só que, logicamente, isso não é segredo para ninguém, que a nossa prova ela irá focar na Constituição Federal. E aí que vem alguns detalhes importantes. Turma, a nossa Constituição Federal, conforme nós já estudamos lá no início do nosso curso, ela é composta por 3 partes. Nós temos aqui, pessoal, o preâmbulo da Constituição. Temos aqui, turma, o preâmbulo da Constituição. Temos o corpo da Constituição. Lembrando que esse corpo, ou parte permanente, corresponde justamente àqueles 250 artigos que nós temos na CF, tá certo? Colocar aqui do artigo 1º até o artigo 250. E, por fim, nós temos o ADCT. Professor, só recapitulando, o que é ADCT? Atos das disposições constitucionais do que? Transitórias. Então, turma, eu preciso que vocês saibam essas 3 partes da Constituição Federal. Por quê? Vamos lá. Minha gente, anotem, por favor. O preâmbulo não serve como parâmetro do controle concentrado de constitucionalidade. Atenção, hein, turma, o preâmbulo ele não serve como parâmetro para o controle concentrado de constitucionalidade. Inclusive, olha só que interessante, por que, professor, ele não serve? Por um motivo muito simples. Turma, olha só, aqui o Supremo Tribunal Federal, o STF, a jurisprudência do STF, adotou em relação ao preâmbulo, relembrando aqui, a tese da irrelevância. Olha só, turma, a tese da irrelevância jurídica, ou seja, do ponto de vista jurídico, o preâmbulo ele é irrelevante, tá certo, minha gente? Juridicamente, para o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo ele é irrelevante. Massa? Então, ele não serve como parâmetro do controle concentrado. Agora, minha gente, o coração do controle concentrado e especificamente, principalmente da ADI, está aqui, no corpo da Constituição. Pessoal, todos os 250 artigos, todos eles servem como parâmetro, nesse caso, para o ajuizamento de uma ADI. Em qual sentido? Se eventualmente eu tiver, por exemplo, uma lei federal ou uma lei estadual que contrarie algum dispositivo que está no corpo da Constituição, essa lei estadual ou essa lei federal, sim, ela pode servir como parâmetro, pode ser objeto, na verdade, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Professor, nesse caso, olha a dica, não importa o conteúdo do que está do artigo 1º até o artigo 250, todos os 250 artigos, eles servem o que, minha gente? Eles servem como parâmetro do controle concentrado de constitucionalidade, especificamente da ADI. Perfeito? E no caso de ADCT? Turma, no caso do ADCT, colocar aqui para vocês, eu vou colocar em um primeiro momento, olha só, minha gente, entre aspas, depende. Professor, mas como assim o senhor vai colocar entre aspas depende? Muito simples, galera. Aqui é o seguinte, na sua prova, a banca examinadora, ela é obrigada a indicar o seguinte, olha só que interessante. Se porventura, essa norma que está na parte transitória da Constituição, ela ainda estiver em vigor, olha só, se essa norma, ela ainda estiver em vigor, sim, galera, ela serve como parâmetro. Olha só o que eu estou falando para vocês. Se porventura essa norma que está no ADCT, ela ainda estiver em vigor, ainda estiver produzindo seus efeitos, sim, ela pode ser o quê? Objeto do controle concentrado. Em contrapartida,
Em contrapartida, minha gente, olha só, se por acaso essa norma ela não estiver mais em vigor, consequentemente, ela não serve como parâmetro do controle concentrado. Na prova, pode ser que a banca examinadora coloque assim: a determinada norma do ADCT já, não está mais em vigor, ou seja, exauriu os seus efeitos. Pessoal, quando a prova ela falar em exaurimento dos efeitos de uma norma que estava no ADCT, significa que ela não está mais em vigor, consequentemente, não pode ser parâmetro do controle concentrado de constitucionalidade. Perfeito? E por fim, atenção turma, olha só o que o professor Plínio vai falar para vocês. Cuidado, porque a ideia de parâmetro é diferente da ideia de objeto. Como assim, professor? Quando a sua prova falar o que pode ser objeto de ADI, lembrem e coloquem, por favor, no caso da ADI em turma, normas federais ou estaduais. Olha só, normas federais ou estaduais. Então, na sua prova, ela vai colocar o seguinte: candidato, que determinada lei municipal, por exemplo, ela contrariou um dispositivo da Constituição Federal. Turma, se eu tenho uma lei municipal que contraria algum dispositivo da Constituição Federal, essa lei municipal, ela pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade? Não pode. Por que não pode? Porque no caso especificamente da ADI, apenas para normas estaduais ou normas federais. Tranquilo, minha gente? Perfeito? Certo? Muito em breve, daqui a pouquinho, nós iremos estudar. Se por acaso eu tiver uma norma municipal, lei municipal contrária à Constituição Federal, tá certo? E ela violar um preceito fundamental, ela poderá ser objeto de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas de ADI não. Fique atento em relação a isso, porque será um ponto determinante na prova de vocês. Tranquilo, minha gente? Beleza? Avante? Pronto. Além daquelas questões gerais que nós estudamos no bloco passado, eu preciso que vocês saibam essas particularidades da ADI. E aí, logo em seguida, turma, nós temos a ADC. Olha só que interessante, minha gente. ADC, olha o significado: ação declaratória, pessoal, declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Pessoal, como o próprio nome sugere, aqui o meu objetivo é o que? Por meio de uma ADC, declarar que determinada norma, ela é o que? Ela é constitucional, ou seja, que ela é compatível com a Constituição Federal. Perfeito? Pois bem, com essa ideia inicial, saibam, por favor, que a ADC, ela está prevista também, na linha A do primeiro inciso do artigo 102 da CF, e também, galera, olha só que interessante, na lei 9868 de 99. Professor, mas espera lá, essa lei não é a mesma da ADI? Tá certo? Então, nós temos a mesma lei tratando da ADI e da ADC. Objetivamente, eu preciso que vocês saibam duas coisas. Primeira coisa importante, questão da sua prova. No caso da ADC, turma, ela só pode ser objeto de ADC, atenção, minha gente, normas federais. Atenção, em turma, somente eu só posso ter como objeto de ADC normas federais. Norma estadual de algum estado não pode ser objeto de ADC. Olha só que informação crucial para a prova de vocês. Professor, mas espera lá. Nós estudamos agora há pouco que no âmbito da ADI, nós precisamos também, é cabível a ADI também para a norma federal. E aí, na hora da prova, como é que eu faço na questão? Objetivamente, para diferenciar se a minha resposta será ADI ou ADC quando a questão tratar de norma federal. Aí vem o macete. E o macete, pessoal, está, na verdade, na segunda característica.
Para que seja cabível a ADC, eu preciso ter uma relevante, olha só pessoal, uma relevante controvérsia judicial. Eu preciso ter, pessoal, olha só que interessante, galera, uma relevante o quê? Uma relevante controvérsia judicial, tá certo? Uma relevante controvérsia judicial. Perfeito? Então anotem isso, por favor. Uma relevante controvérsia judicial. Professor, vamos lá. Como assim uma relevante controvérsia judicial? Como é que a banca examinadora, como é que eu vou identificar na questão que eu tenho essa relevante controvérsia judicial? Pode ter certeza. A banca examinadora ela vai colocar o seguinte, em relação a determinada lei federal, por exemplo, a Lei Federal X, nós temos diversas decisões judiciais contraditórias, ou seja, no caso da aplicação, turma, da Lei X, da Lei Federal X, que é o nosso exemplo, determinados juízes estão aplicando da forma X, outros juízes estão aplicando da forma Y, não é isso a título de exemplo. Ou seja, essa questão da relevante controvérsia judicial, ela tem que ficar evidente na sua prova. Perfeito? Massa? Tranquilo? Avante, meu povo. Então, vamos lá. Professor, é isso que eu preciso saber? Daí, reitero isso que eu venho falando para vocês, a importância de, primeiro, você ter estudado todas as características, não é daquelas questões que são gerais, que são comuns, a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF, e depois partir, não é, estudar as particularidades de que pessoal de cada instrumento do controle concentrado. Perfeito? Minha gente, em seguida, nós temos, olha só, turma, temos a ADO. Professor, qual é a ideia da ADO? O significado, melhor dizendo, ação direta, ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vou até colocar aqui, turma, caixa alta, omissão, que obviamente aqui nós temos, né, o ponto-chave de diferenciação em relação à DI. Professor, por que você está falando isso? Turma, como temos um indicativo, né, no significado, nós temos aí também uma ação direta de constitucionalidade, só que especificamente é para o que? Tratar uma omissão. Vamos lá, o que é que acontece? Qual é o dispositivo da Constituição para a marcação e para a leitura? Olha só, parágrafo 2º, colocar aqui para vocês, parágrafo 2º do artigo 103 da CF. Galera, o que é que acontece? Olha só, qual é o ponto-chave aqui? Saber especificamente qual tipo de omissão dá causa ao ajuizamento da ADO. Turma, essa omissão, ela pode ser parcial ou total. Olha só que massa. Um exemplo, às vezes existe a lei, ela existe, só que ela não é suficiente, por exemplo, para garantir determinado direito. Então eu tenho aí o que? Uma omissão parcial. Sendo uma omissão parcial, não é? É cabível a ADO? Sim. Não é? Aqueles legitimados do artigo 103, eles ajuizam a ADO no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e o STF, que tem competência originária para julgar a ADO, assim como tem para julgar a ADI, a ADC e a ADPF, o Supremo vai lá o quê? Por exemplo, e declara a omissão e pode, inclusive, determinar o quê? Alguma providência a ser adotada. O que eu preciso que você saiba agora é justamente que essa omissão ela pode ser parcial ou total. Além disso, turma, essa omissão ela pode ser administrativa ou uma omissão legislativa. Olha só que interessante. Essa omissão ela pode ser de natureza administrativa ou de natureza o que, turma? De natureza legislativa. Sim, pode acontecer que, mesmo havendo a lei, existindo a lei, melhor dizendo,
mesmo ocorrendo a regulamentação, algum órgão da administração pública não toma as providências necessárias para que aquela medida prevista em lei ela seja aplicada. Então, nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos o cabimento de uma ADO, de uma ação direta de quê? De inconstitucionalidade por omissão, ou seja, essa omissão administrativa ela também pode ser objeto de ADO. Professor, nesse contexto de várias decisões que nós temos do Supremo, qual é o destaque? Pessoal, aqui, olha só que interessante, eu sempre destaco para os nossos alunos e nossas alunas, é muito importante saber, para fins de prova e também o conhecimento jurídico de vocês, a ADO número 26. Quando vocês forem estudar a ADO número 26, vocês irão observar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu uma omissão do Congresso Nacional na edição, turma, de lei específica para proteger, para criminalizar, na verdade, as condutas de homofobia e transfobia. E aí, o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Diante dessa omissão do Congresso Nacional, nesse sentido, equiparou essas condutas homofóbicas e transfóbicas ao crime de racismo. Ou seja, no caso da prática de homofobia ou transfobia, o autor dessa prática, ou autora dessa prática, tá certo? Pode, sim, hoje responder criminalmente no âmbito do Poder Judiciário, justamente não por causa da existência de uma lei específica, que tipifique essas condutas, mas sim diante de que? Diante do julgamento da ADO número 26, que o Supremo reconhece, entendeu pela aplicação, pela equiparação nesse sentido, justamente e aplicação da lei de racismo para punir essas condutas. Perfeito? Então, pode ser tranquilamente nesse aspecto que a banca examinadora ela utilize a ADO número 26 como exemplo na nossa prova. Perfeito? E para finalizar, turma, olha só, nós temos aqui a nossa DPF. Vou colocar aqui para vocês a DPF. Olha só, no caso da DPF, o que é que nós temos? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento, olha só, turma, de preceito fundamental. O que é que acontece? Aqui é o seguinte, vamos lá, no caso da DPF, olha só, nós temos aqui essa previsão no parágrafo 1º do artigo 102 da CF e também na lei 9882 de 99, tá certo? A lei 9.882 de 99 é uma lei que regulamenta especificamente a arguição, descumprimento de preceito fundamental. Resultado, turma, aqui o nosso ponto de partida nesse aspecto é o que, minha gente? Olha só, diríamos assim, delimitar, definir o que vem a ser o preceito fundamental, tá certo? Professor, na minha prova, o que é que eu vou considerar preceito fundamental? Turma, é o seguinte, o STF tem entendimento de que, no caso, o próprio Supremo, no julgamento de cada caso referente, levado ao Supremo, por meio de ADPF, o STF irá analisar caso a caso se ali nós temos uma violação ou não de preceito fundamental. Moral da história, na prova de vocês, na sua prova, o que é que você vai levar para a prova? De uma forma geral, tá certo? Eu considero como preceito fundamental qualquer violação ao que está especificamente na Constituição. O que é que acontece? A banca examinadora, é tradição da banca, ela colocar violações, diríamos assim, nítidas, que não leva nenhuma dúvida para o candidato. Dá um exemplo clássico de que é muito utilizado como violação de preceito fundamental. Separação dos poderes, tá certo? De repente, algum poder, o poder judiciário, um exemplo, turma, de repente violou lá um preceito fundamental porque invadiu alguma competência do poder legislativo e assim sucessivamente. Então, quanto a isso, vocês, diríamos assim, não se preocupem, porque
porque a banca ela terá que deixar essa situação aqui nítida. Galera, aí vamos para as características, para as particularidades justamente da DPF. O que é que acontece? Coloquem, por favor, que a DPF ela tem caráter subsidiário. Olha só que interessante, turma. A DPF ela tem caráter subsidiário. Olha a dica do professor Plínio. Toda vez que aparece na sua prova algo subsidiário, pode ter certeza, é o que não é o principal. Professor, como assim não é o principal? Vamos lá? Galera, quando eu falo que a DPF tem caráter subsidiário, ou seja, não é ação principal, é no sentido de que, olha só, a DPF não é a minha primeira opção. Professor, como assim a DPF não é a minha primeira opção? Turma, no caso concreto, se for cabível ADI ou ADC, não cabe a DPF. Vou repetir. No caso concreto, se for cabível ADI ou ADC, não cabe a DPF. Em contrapartida, se não for cabível nem ADI nem ADC, entre aspas, o que é que me resta? A DPF. Professor, para que eu memorize isso na minha prova, tem alguma dica? Tem. Galera, vamos lá para a dica dos sinais. Olha só que interessante, turma. Aqui é o seguinte. Olha o macete do professor Plínio, em exclusividade para vocês, hein? Ó, turma, se for cabível ADI ou ADC, ou seja, se o sinal for positivo para ADI ou para ADC, não cabe, ó, o sinalzinho negativo para a DPF. Em contrapartida, pessoal, se não for cabível nem ADI nem ADC, conforme eu indiquei para vocês, entre aspas, o que é que me resta? Colocar aqui, ó, nos resta justamente a DPF, ou seja, aqui o sinal será positivo para a DPF. Se você levar para a prova essa dica aqui do jogo dos sinais, exclusividade, professor Plínio para você, você não erra a questão nem querendo, tá certo? Então vamos lá, turma, olha só que interessante. E aí, depois dessa anotação, olha só, nesse caso, a DPF é cabível, por exemplo, para norma municipal que viola, o que, turma? Que viola preceito fundamental. Ou seja, turma, norma municipal que viola preceito fundamental. Tá certo? Pode, nesse caso é cabível a DPF? Sim. Inclusive, minha gente, norma pré-constitucional, ou seja, anterior à minha referência, ao meu parâmetro constitucional. E também, olha só, galera, que interessante, até mesmo para combater decisão judicial, que viola preceito fundamental. Tá certo, minha gente? Que viola preceito fundamental. Show de bola? Tranquilo? Ok? Então, turma, com isso nós concluímos o estudo do controle de constitucionalidade nas suas diversas vertentes e, lógico, abordando aqui, o nosso objetivo não foi esgotar o controle de constitucionalidade, porque nós temos aí diversas outras situações, mas sim, tenho certeza que aqui nós abordamos os pontos essenciais desse assunto tão importante e tão caro para o direito constitucional. Forte abraço a todos e a todas e até a próxima.